Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o segundo episódio do Temos Cast. E hoje a gente está pegando um assunto diferenciado no mercado, um assunto que tem tido muita relevância, que é a parte de consórcios, leilões e investimentos nessa parte. E eu estou aqui com os grandes três aqui, investidores masters aqui na parte de investimentos em leilões e consórcios. Júnior Rocha, autorizado da Demicon, assessor de investimentos. André Marini, diretor da Demicon. E Vinícius, expert em leilões da Demicon. E aí, como tá, Rocha? Como estão as coisas? Fala, Conrado, maravilha. Agradeço aí, né? Esse menino aí, geek. Há 10 anos a gente já se conhece, né, cara? A gente tem uma história legal, uma trajetória. E Vinícius também praticamente da família. André foi o cara que realmente provocou um momento de ruptura. Eu sempre fui muito empreendedor e provocou várias rupturas, assim, de realmente você encarar, empreender, né? E agradeço aí o momento, a oportunidade. André, tudo bem, André? Maravilha. Conseguimos uma agendinha pra gente, então. Muito bom estar aqui, é muito bom estar falando com todo o público de vocês. Acho que o assunto hoje é muito relevante, a gente vai falar um pouquinho sobre como ganhar dinheiro através do consórcio e falar um pouco da Demicon, que é a maior administradora de consórcio do país. Hoje, uma empresa que tem o maior valuation comparado às demais que não tem envolvimento de capital de banco. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bom. Você é o cara, então, que faz os leilões acontecerem. Sim, estamos aí, agradeço a oportunidade aí de estar com vocês aí, aqui nesse podcast. Estou aí há 6 anos aí com o nosso mestre aqui, a Demicon, e todo dia é um aprendizado e é uma oportunidade aqui grande, imensa, aí estar compartilhando com vocês aí tudo que a gente aprende lá. Show de bola. André, me conta uma coisa, cara. Como que a Demicon começou? Qual que é a história, a estrutura da empresa? Como que funciona esse esquema de consórcio que é tão falado hoje em dia? A Demicon começou há 30 anos atrás, 33 para ser bem exato. Era um consórcio muito pequeno, existiam outras marcas no mercado com muito mais relevância. Não era a Demicon, era a Demilar. Na época, todo mundo pergunta por que virou a Demicon. Quando houve a fusão com a Conseg, que é uma empresa que o Roberto Justus, que é um dos nossos sócios, trouxe para a companhia, nós não podíamos mais ser o consórcio do lar, porque a Demilar era exatamente isso, era o consórcio que você tinha que alienar imóvel para poder fazer qualquer processo. E quando veio a Demicon, lá na Conseg existiam consórcios de helicóptero, existia um consórcio de carro, de lancha, então não poderia mais ser lar, teria que mudar esse nome para algo diferente de lá. E daí juntou com o Conseg, ficou aí a Demicon. E até um fato curioso, existia uma empresa do grupo Ademilar na época que já era a Demicon, então parecia que já estava escrito isso, né? Que tinha que ser dessa forma, estava encaminhado. E hoje é a maior companhia de consórcio independente do país, ou seja, consórcio que não tem capital dos bancos, valuation da companhia perde de 7 bilhões de reais, então tem crescido muito. E aí fica aquela dúvida, né? O que a gente faz agora no sentido de aumentar o quadro acionário, mesmo tendo já 2 fundos private equity na operação? Será que a gente abre um IPO ali, coloca essas ações disponíveis para o mercado? Ou será que alguma outra instituição compra uma fração da nossa empresa? Não que a gente queira vender, que isso não é uma ideia da companhia, bem pelo contrário. Mas há sempre aquelas boas dúvidas. Estamos crescendo tanto, tanta gente quer comprar, ter um pedaço da nossa empresa, que tem tudo para crescer mais ainda. E qual vai ser o próximo passo? Isso aí a nossa CEO sabe muito bem direcionar e eu tenho certeza que logo teremos novidades sobre isso. Maravilha, legal. E é interessante, né, Rocha, como que a gente consegue analisar esse ponto e como que funciona a parte de bastidores às vezes, né? Tipo, poxa, a Demicon é uma empresa tão grande, tem muitas unidades, tem um valuation muito alto no mercado, mas como que é o dia a dia ali da assessoria de pessoas, de investimentos? Como que funciona esse roteiro de vocês internamente? Certo. O nosso principal propósito, né, André, é encontrar a dor do cliente e mostrar para o cliente que o nosso consórcio, nosso produto financeiro, ele acaba levando algumas soluções ali para o empresário, para o investidor, para também a pessoa que quer conquistar a compra do primeiro imóvel, né? E o consórcio ele é muito democrático. Então, assim, o André Marini ele é o grande desenvolvedor hoje de produtos. Desenvolveu, a gente vai falar um pouquinho de assunção de dívida, desenvolveu o consórcio mais leilão, que a gente provocou aí em novembro. A gente participou do primeiro evento lá na... Qual que era o nome do evento, Vini? Era Investmob, né? Investmob. A Investmob é um dos maiores eventos de leilões do Brasil, né? Grandes investidores
e acaba divulgando esse conteúdo que ele acaba sendo educacional, né? Levando informação e agrega muito, porque é um mercado que eu realmente desconhecia, e aí nós estamos hoje arrematando praticamente um imóvel todos os meses, com a operação rodando super bem. Acabamos provocando muito mercado no início, né? Porque o pessoal achou que a gente simplesmente queria vender consórcio, e não é o nosso propósito, sim ser um facilitador para o objetivo do cliente, né? Para alavancar patrimônio. E o mercado de leilões aí, a gente tem surfado uma onda muito legal. Vinícius é especialista em leilões, aí sabe muito bem o que a gente está falando. Legal, já vou começar então com a pergunta para a mesa bem diferenciada, polêmica também. Qual é a grande diferença do financiamento para a parte de consórcio em relação a imóveis, a carro? Qual que é esse grande chance, vamos dizer, para vocês comprarem um consórcio e esperar para ser contemplado, em vez de fazer o financiamento que sai na hora? É o custo. Então, um exemplo. Hoje, quando você entra num consórcio, você não está disposto a ficar 3 décadas da tua vida pagando por um imóvel. E não quer pagar também 3 vezes o imóvel. Então, só para você ter uma ideia. Se hoje eu faço um financiamento de R$1 milhão, eu vou pagar quase 3 no final dele. Então, ninguém está disposto a dar 2 imóveis a mais do que está comprando. Quando você faz um consórcio de R$1 milhão, você vai pagar só a taxa de administração, que é R$1.240.000. Então, imagine só essa diferença. Preço da pressa, eu chamo assim. Né? Tudo que você quiser comprar no mercado, que você queira para ontem, você vai pagar muito caro. Um exemplo, se você faz uma análise das Casas Bahia, ela enriquece muito mais vendendo a prazo do que vendendo o produto. O produto à vista não é o que mais monetiza ali nesse caso das Casas Bahia. O que monetiza mesmo é aquela venda a prazo, do cliente pagar juro pela operação. Financiamento é isso. É um produto que você vai pagar muito juro. Ele praticamente te toma o triplo do valor financiado, claro, se o prazo for mais extenso, e o consórcio no máximo 24%. Essa conta que eu fiz agora há pouco. Eu tomo 1 milhão do banco, eu vou pagar 3 a longo prazo. Eu tomo 1 milhão do consórcio, eu vou pagar 1.240.000. Então, será que esse 1.800 que eu estou gastando a mais no financiamento compensa? Então, a gente faz algumas contas para o cliente demonstrando, talvez valha a pena você pagar 2 anos de aluguel, que é muito mais barato do que você pegar um financiamento e ficar endividado pro resto da vida. E também tem gente que tem muita pressa e às vezes faz o seguinte, usa a seguinte estratégia. Eu vou entrar no financiamento agora, porque eu já escolhi o imóvel, não quero pagar aluguel, eu já escolhi o imóvel, mas vou fazer um consórcio paralelo ao financiamento para quitar o financiamento, que quando eu quito o financiamento ele tem desconto. Ele traz a dívida para o valor presente. Automaticamente você consegue ter o benefício do consórcio e morar no imóvel que é seu, muito seu entre aspas, né? Porque se você deve 3 vezes o valor, não é seu, é do banco. Mas você tem aquela sensação de estar morando no que é seu. Então, no meu ponto de vista, a principal diferença é essa, é o preço. E a segunda questão é que o consórcio ele não tem um capital carimbado também. Aquele dinheiro não está carimbado. Você pode mudar de ideia. Você pode mudar de ideia, comprar um terreno e construir. Você pode, eu não quero mais nada disso, eu vou vender essa carta de crédito, obter lucro. Eu quero comprar um imóvel em leilão. Então tem muitas opções porque o consórcio não carimba o teu capital. É outra vantagem comparado ao financiamento. E hoje tem uma grande sacada de mercado que eu acho que o consumidor ele não está avaliando. Que o pessoal geralmente vai, né? Qual é a taxa de juro? Vai fazer um financiamento, todo mundo pergunta qual a taxa de juro. Mas será que é só a taxa de juro que é importante? Olha, um alerta para todo mundo aí que está nos vendo. Não é só a taxa de juros que é importante, não. Analise o custo do seguro de vida que é embutido e é obrigatório dentro dessa operação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes se cobra menos na taxa de juros, enganando o cliente. O cliente pensa assim, puxa, então é 10% ao ano? Daí você olha lá que é 10% ao ano, mas não é só isso, né? Tem mais um seguro super caro sendo vendido para você, dependendo da tua idade é mais alto ainda, e aí eleva esse custo financeiro para um valor muito mais alto. E o consórcio, como é que funciona com essa questão de seguro de vida? Se é pessoa jurídica, você não precisa ter. Se é pessoa física, independendo da idade do cliente, se ele tem 18 ou 60 anos, o seguro é barato para todo mundo, é um preço só. Então você não tem essa surpresa de depois se deparar com, puxa, mas o financiamento era 10%, por que custa 12% no final? Porque você não calculou o seguro de vida. Fique bem de olho nisso, porque é uma mensagem bem importante que eu estou te passando, você analisar o contrato colocando o custo do seguro de vida no financiamento. Legal, então a gente consegue ver em números assim que realmente o financiamento hoje em dia é muito extrapolado o valor, né? Muito. E o consórcio ele se ganha, querendo ou não, na parte de diminuição de taxas, assim, vamos dizer.
e uma facilidade de locomoção do capital. É isso? É isso. Você consegue, tipo, eu comprei um imóvel, mas, poxa, André, eu não quero mais um imóvel, eu quero comprar agora um iate, eu fiquei rico. Então, eu consigo realocar esse valor para o iate. Se o seu consórcio for de veículo, você pode fazer isso. Agora, olha uma questão que é importante e pouca gente sabe também. Então, a gente vai dar algumas informações aqui que o pessoal não sabe no mercado. Olha o ouro, hein, galera? Isso daqui é ouro, hein? Quando você faz um financiamento, o que vai acontecer? Você vai dar uma entrada, geralmente 20% ou 30%, e vai financiar o seu bem. Então, você está financiando lá 80% do bem. Passou 2 anos, você melhorou de vida. Você fala, puxa, eu quero fazer um upgrade de apartamento. O apartamento é de 1 quarto, casei, agora minha mulher está grávida, eu quero mudar para um outro imóvel. O apartamento tem que ter 3 quartos agora. Eu consigo dar aquele imóvel financiado como parte de pagamento na operação de compra de um outro imóvel? É um parto, porque você vai ter que primeiro quitar aquele financiamento, ou quem está adquirindo aquele imóvel, quitar aquele financiamento, não vai poder ficar no teu nome mais, a não ser que você corra alguns riscos na operação. Lá no consórcio você pode transferir a dívida. Eu posso transferir a dívida do meu apartamento de 1 quarto para o outro de 3 que eu estou comprando? Eu posso. Então você tem um produto muito mais maleável que o financiamento. Financiamento você não pode fazer um repasse de dívida ganhando dinheiro. Vou explicar o que seria isso. Imagine que você financiou a 1% ao mês com o banco. Aí você conversa com o Vinícius e fala, Vinícius, eu quero repassar essa dívida para você te cobrando 1,2%, um valor acima do que é o financiamento. O banco vai dizer, não, negativo, paga aqui primeiro e depois eu vou emprestar para o Vinícius o dinheiro. E acabou a operação, né? Você não conseguiu ter nada de lucro em cima da operação. No consórcio você pode transferir a sua dívida para o Vinícius e falar, Vinícius, eu estou te pagando 100 mil aqui para você assumir tantas parcelas de tanto. O custo vai dar 1,2 nessa operação. Você está ganhando dinheiro, você pegou o dinheiro bem menos que isso. Então você tem a possibilidade dentro do consórcio de transferir a dívida de um imóvel para o outro, de um cliente para o outro. Isso te dá pelo menos ao menos velocidade na venda e também te dá lucro se você tomou dinheiro a 0,8, 0,9, 1% e depois você passou a 1,2, por exemplo. Isso foi o que me chamou a atenção lá em 2018, André, quando a gente estava naquele churrasco lá, né? E aí eu fui convidado por um amigo, um churrasco de investidores, foi assim que eu conheci o André também, Conrado. E chegando lá, eram vários investidores, eles estavam investindo cada uma fatia da pizza ali no consórcio para vender essa carta contemplada e alavancar capital também, depois vender a dívida, como o André acabou de explicar agora, via assunção de dívida. E eu conhecia o consórcio pelo gerente do banco que, enfim, queria me liberar um financiamento, falava assim, pô, cara, me ajuda a bater essa meta aqui do consórcio, fecha mais um seguro. E me chamou muita atenção porque ele não quer só... A gente não quer vender consórcio, a gente quer entregar uma solução financeira para o cliente. E eu sempre fui muito empreendedor, então eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, cresci debaixo de balcão de feira, minha mãe sempre trabalhou com confecção, André tem uma história parecida também, né? A dona Zélia trabalhava com confecção também, e eu sempre tive esse contato com o público, né? Então, assim, é importante você saber realmente o que vai acrescentar no cliente. E a assunção de dívida nada mais é do que você passar a dívida, uma espécie de quitação, né? Passar a dívida com custo mais caro, você pega o dinheiro mais barato e passa a dívida com custo mais caro. Então, eu mesmo alavanquei um imóvel meu e a gente acabou alavancando aí um valor, né, em cima de um patrimônio que eu tenho para fazer esse processo de alavancagem, né? E foi uma solução que eu enxerguei assim para empreender também, né? Porque eu usava um valor na obra, tinha que reformar o imóvel e tal. E eu estou no processo de quitação de dívida hoje, que é a assunção de dívida. Então, assim, ninguém faz o que a gente faz hoje, né? Então, me chamou a atenção como cliente, acabei entrando numa das empresas do André como sócio da imobiliária, o Vini também era sócio. Acabou que a empresa ficou comigo, né? E tem sido uma trajetória muito legal porque além de eu usar o produto, né, eu acabo solucionando algumas dores de empresários, amigos e fazendo essa assessoria, né, esse acompanhamento do consórcio. Legal. Tem um ponto interessante aí que o Rocha tocou no assunto, que é uma dúvida, eu acho, para uma galera, que como funciona essa questão do consórcio com alienação de bens, né? Porque, poxa, eu tenho um apartamento lá em casa, eu estou com uma empresa, preciso girar esse dinheiro. Como que é essa pegada? Você sabe explicar em relação a
pontualmente para a galera que é leiga entender como que é esse passo a passo? A Debicon, ela não tem só consórcio, ela tem produtos que você pode capitalizar a tua empresa. Um exemplo é o Home Equity. É simples a solução. Você vai deixar teu imóvel em garantia, ele tem que estar quitado no seu nome. Então você deixa seu imóvel em garantia, pega o dinheiro, às vezes escolhe até carência. Eu quero ficar 6 meses sem pagar, quero começar a pagar daqui 6 meses, que eu quero girar esse capital no Home Equity na nossa empresa o quanto antes. Então você já faz essa operação, toma o dinheiro agora, gira na sua empresa e começa a pagar depois de 6 meses. Então, você que tem interesse em fazer capital de giro para a sua empresa, a Demicon não tem só consórcio. Ela tem produtos que você toma o dinheiro na hora, aliena o seu imóvel ou o seu veículo. A partir do momento que ele está alienado, você recebe o valor e às vezes tem até 6 meses, se você escolher com carência, para iniciar os pagamentos. Então é muito fácil você capitalizar um recurso agora para investir na sua empresa de cara. Existem outras formas também de você trabalhar essa operação, mas a que eu gosto dentro da Demicon é essa questão do Home Equity, que é imediato. Agora, um detalhe bem importante, a gente está falando agora um pouco de investimento, né? E falamos ali um pouquinho da Assunção, que eu acho até um produto mais difícil. Então, quem quiser ter informações sobre a Assunção, procure uma das nossas 200 lojas que existem espalhadas pelo país, ou um dos nossos consultores, que ele vai te informar bem certinho como funciona. Mas um produto que me chama muita atenção do consórcio é a compra do ativo consórcio para, após contemplação, vender com lucro. Eu quero fazer uma brincadeira com você, Conrado, que você não é expert em consórcio, então eu quero saber se esse negócio é bom. A maioria dos investimentos, hoje quando você pensa em investimento, você pode ver que está atrelado ao risco. Se eu tenho pouco risco, eu tenho pouco ganho. Um exemplo, você já viu alguém ficar rico com poupança? Nunca. Ninguém vai ficar rico com poupança. Porque se a Selic é 10,5, você analisa ali que a poupança é 70% desse valor, você está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, ninguém vai enriquecer com poupança. O risco da poupança é alto? Não existe praticamente risco na poupança. Mas tem o ganho alto? Também não. Quando eu vou para a renda variável, quando eu vou lá para mercado de ações, por exemplo, altamente volátil, eu posso acertar a mão de ganhar 10 vezes o que eu investi? É difícil, mas eu posso acontecer de ganhar 10 vezes o valor que eu investi. Se eu acertar muito a mão, isso pode acontecer. É muito difícil ganhar mais que isso. Mas eu posso perder tudo? Eu posso. Eu posso comprar um papel que hoje está super bem. Um exemplo foi o que aconteceu com os americanos há pouco tempo atrás. A gente viu o boom que teve no mercado ali. O problema que causou por causa de um balanço errado, as ações despencaram e não se recuperaram mais. Então, você analisa que é um mercado de alto risco, mas pode ganhar bem. Então, baixo risco, baixo ganho, alto risco, alto ganho. Agora, vamos analisar o consórcio. Eu queria que você tentasse dar um chute aqui. Imagine que você fez um consórcio de 1 milhão. Consórcio de 1 milhão, só para você ter alguns parâmetros, ele custa R$ 3.330. Ou se você quiser... Parcela mensal. Parcela mensal. Tá. Aí você comprou um grupo, que já começou há alguns meses, e você teve a sorte de contemplar. Mas tem que ter sorte. Sorte só tem quem está dentro do consórcio, né? Tem gente que fala, mas como é que o cara foi contemplado? Porque ele tinha feito consórcio. Não tem como ser contemplado sem ter uma carta de consórcio. Você pagou 10 parcelas, então você investiu R$ 33.400 lá e contemplou. É um ativo que você tem. Por quanto você acha que você conseguiria vender essa carta no mercado? Então, pensa bem. Você pagou 33 mil. Se a gente falar do mercado de ações, que é um mercado de risco, que não tem nada a ver com consórcio, mas você aplicou 33 para você ganhar 66, dobrar o capital, já seria muito difícil, praticamente impossível. Mas vamos fazer de conta que você, esse investidor que investiu 33 mil, por quanto que você acha que a gente vende esse ativo? Eu investi 3 mil e quero vender a ação logo em seguida, tem um prazo. Quer vender a carta no dia, a carta de consórcio. Você contemplou, pagou a 10ª parcela, eu entrei em contato com você e falei, Conrado, você teve aqui a sorte de ser contemplado no consórcio de R$ 1 milhão. E você fala, André, mas eu não estou querendo usar agora, eu estou querendo vender essa carta. Investi 33 mil. Qual é o valor que você acha que você vai vender essa carta? Acho que uns 150 mil, 100 mil. 150 mil. Seria um baita lucro já, né? 5 vezes o valor. Você está ganhando 500% em cima da operação. É que ele já sabe, né? Ele já sabe. Já sabe. Juro que eu não sei, chutei. Não, mas mesmo assim... Foi um chute na gaveta? Não foi. Tá muito abaixo. Você venderia essa carta por 300 mil reais. Caraca, 10 mil. Então você está ganhando 1000% em cima da tua aplicação. Agora, e se você não contemplasse? Que seria o pior cenário. Eu não consegui contemplar, nesse prazo
de 10, nem de 20, nem de 30. O teu crédito foi reajustando de forma composta, ou seja, teve lá em cima do 1 milhão INCC desse ano, deu mais 5%, agora já é 1 milhão e 50. No outro ano, mais 5%, já é 1 milhão e 100. Então, eu estou aumentando meu crédito de forma muito robusta, estou aumentando meu crédito, estou aumentando meu poder de compra. Aí eu posso comprar o imóvel, por exemplo, e deixar o aluguel pagando a parcela. Eu só pago o consórcio até o momento da contemplação, porque depois quem paga é o inquilino. O que eu faço com esse dinheiro? Eu pego mais 3 mil reais no meu caixa e faço outro consórcio de 1 milhão. Se eu for contemplado 5 vezes em 5 anos, eu estou com 5 imóveis de 1 milhão para alocar. Isso aí vai mudar o que na tua vida lá na frente? Aposentadoria imobiliária. Não dá para depender da previdência estatal hoje. Então, olha como você consegue formar patrimônio ou vendendo o ativo depois da contemplação ou comprando imóvel para deixar alugado. Agora, quando entra na área do Vinícius e ele fala, Vinícius, com esse 1 milhão contemplado, qual é o valor de imóvel que você vai conseguir arrematar no mercado? Diz aí, Vini. 2 milhões, o dobro. É sempre metade? É regra isso daí ou não? Não, não é regra, né? É que hoje a gente hoje acompanhando os arremates, a gente sabe que a gente consegue dobrar muitas vezes o capital ali que você tem no consórcio e dar essa condição. Então, é um processo bem interessante, porque dinheiro barato e você multiplicando cada vez mais seu patrimônio. Entendi, tá. Então vamos supor que estou aqui em Joinville e eu achei um imóvel por leilão e até tem que saber também onde que eu encontro esses imóveis por leilão, que eu não sei onde que é esses canais, assim, né? Tô falando de mim, mas pro público também. E aí eu tô vendo um imóvel de 300 mil reais, a média eu vou pagar metade do valor. Ou pode ser menos, ou pode ser... Qual que é? Esse é o ponto principal, assim. É que assim, a gente dá um exemplo assim, vamos supor que você tenha 100 mil ou 200 mil em dinheiro. Sim. Né? Hoje, com esse valor de capital, a gente consegue dobrar com uma carta contemplada de consórcio. E aí, dobrando essa carta contemplada, nós temos condições, hoje no leilão, a gente consegue arrematar imóveis com 50%, 40% do valor de mercado. Então, você acaba dobrando ainda mais esse patrimônio. Então, vamos supor que eu tenho 100 mil reais guardado no banco. Adquirimos uma carta de 200 mil e uma carta de 200 mil a gente pode chegar até 400 mil de um patrimônio de um imóvel. Entendi. Então, vamos supor assim, cara, tá bom. Primeiro passo, 100 mil na tua mão, tá. Pegamos uma carta de 200 mil. Isso. Contemplada já. E a partir disso, a gente compra um imóvel de valor de 400 mil em leilão, tá 200. Essa é a pegada. Com 100 mil, você está adquirindo um imóvel de 400 mil. Então, vamos supor que tu ganha 300 mil reais nessa operação. Sim, você alavancou, né? Você alavancou 300 mil reais. 100, comprou um de 400 que vale 200, depois vendeu esse 200 por 300, 400. Sim, aí depois depende funciona. muito da intenção do investidor que hoje trabalha com a gente. A gente tem investidores que compra e vende os apartamentos ou põe para locação, que hoje é muito normal aí Legal. O pessoal colocar no Airbnb. Então, aí depende muito dessa intenção do investidor, né? Tá aí, como que a gente acha esses imóveis? Como que é essa assessoria, assim? Vocês Então, ajudam a gente ou é pessoa individual, sabe? Sim, vou te explicar. Aproveitando um pouquinho aí, até dos produtos que foram comentados aqui, eu quero deixar bem claro que, assim, para o nosso público, porque eu sempre fui da área de comércio exterior, 26 anos da área de comércio exterior, e o Rocha, sempre quando eu vinha, sou de São Paulo, estou há 9 anos aqui em Joinville, e sempre quando eu vinha, fiquei conhecendo o Rocha aqui em Joinville, ele sempre quando vinha falava, Vinícius, tu precisa conhecer a Demilar. Falei, poxa, consórcio. Falei, consórcio, a gente tem um pouco o preconceito do consórcio, do passado. Ele falou, não, precisa entender a engenharia financeira que foi criada, O André aqui, o idealizador de tudo isso. Eu falei, tá, vamos conhecer. E sempre gostei da área financeira. E aí, por oportunidade de vir daqui, o Rocha me explicou. Olha, a empresa sim tem essas funções, essas possibilidades com consórcio, e aquilo me chamou a atenção. Foi por isso que aí o Rocha me convidou, fiquei conhecendo o André Marini, num período, como eu entrei como consultor, mas o André teve a necessidade do cargo de financeiro, a qual eu assumi esse compromisso de organizar o departamento. Depois fui para assumir o banco de cotas, onde a gente tem as cartas contempladas e assunção de dívida. Isso foi uma bagagem de conhecimento muito grande. E agora, recentemente, também teve a oportunidade do leilão. Então, isso é a Demicon,
é uma empresa inovadora que toda hora está inovando com vários produtos e agora a bola da vez é o leilão. Graças a Deus, o André me deu essa oportunidade, abracei recentemente aí essa intenção e a gente já vem desde janeiro, que foi nossos primeiros arremates, já vem rematando aí mais de 6 milhões de imóveis para o André Marini e outros investidores que também fazem parte da companhia. Então, hoje a gente pega clientes que estão interessados a rematar esses imóveis e às vezes não tem o conhecimento do leilão em si, né? Porque muitas vezes é um mercado que é muito falado, mas também tem suas peculiaridades, né? Tem suas dificuldades, como todo segmento. Então, nós começamos a se especializar e aí, com isso, hoje a gente tem até uma prestação de serviço onde dá todo esse suporte para o cliente em arrematar, ter um amparo jurídico por trás, ter todo o apoio para esse investidor, para que o risco dele se minimize o máximo possível. E também não é só arrematar o imóvel, né, Vini? Existe toda uma pesquisa, né? Tem parceiros nossos que são corretores de imóveis. Então, o corretor ele vai lá, vai investigar o imóvel, vai ver o perfil daquela família que está no imóvel, né? A gente faz toda uma análise, uma pré-análise antes de acontecer o arremate. Porque existem alguns pontos, alguns riscos que precisam ser analisados antes de você realmente assumir aquele compromisso, arrematar e seguir ali, né? Principalmente no leilão judicial, porque o judicial, existem o extrajudicial, é importante falar isso, e o judicial. A oportunidade maior sempre está onde está o maior problema, a maior crise, né? Então, o judicial geralmente não era financiado. E aí a gente, através do consórcio, né? A liberação do recurso, você aliena um bem antes é importante falar isso também, você aliena um imóvel antes da arrematação, porque a liberação precisa acontecer em 24 horas. Então, você já está preparado para arrematar. A gente já instrui você o passo a passo, cada passo que você der para o arremate, né? Então, precisa dessa análise, dessa consultoria, inclusive jurídica também, né? Para que você tenha êxito ali no arremate do leilão. E a oportunidade maior sempre está no judicial, né? O extrajudicial é muito concorrido, porque geralmente bancos já financiam, e aí quem já trabalha na consultoria com o extrajudicial normalmente já é como é que eles chamam? É autorizado da Caixa? Não, é um agente correspondente. Agente financeiro correspondente, isso. Correspondente da Caixa Econômica. E o cara já vincula ali, facilita, né, uma entrada, geralmente no extrajudicial é de 5%, e financia o restante via banco. E nós seguimos a linha do judicial, porque dependendo do caso, a gente está falando de 50% aqui, né, Vini? Mas já teve caso aí de 80% É que tem algumas questões, mas para simplificar, até para não ficar confuso para quem está assistindo a gente, essa explicação que eu vou dar agora é fácil de entender. Imagine que você tem 100 mil reais e você não sabe nada sobre leilão. O primeiro receio que você vai ter, vou aplicar todo o meu dinheiro num negócio que eu vou ficar descapitalizado e se der problema nesse leilão, vou perder o dinheiro? Tem risco de perder o dinheiro? Se tem alguém morando nesse imóvel, como é que fica a posse disso? É difícil de tirar essa pessoa de lá? Porque eu fiquei sabendo que é um senhor de idade ou é um casal com uma criança pequena. Como é que funciona isso, né? Então, muita gente tem medo do leilão porque não conhece o leilão. Sim. Então, se você hoje tem 100 mil reais e quer fazer uma aplicação como essa, o que eu te aconselho a fazer? Jamais tente fazer sozinho. Segundo, entre em contato com qualquer uma das lojas da Demicon, compra uma carta contemplada. Por que contemplada? Para você ter giro rápido inicialmente. Depois você pode fazer os consórcios sem contemplar, que eles são muito mais baratos. Mas com 100 mil você compra uma carta que vale 200 mil. O crédito é 200 mil. Vai ter uma conta para continuar pagando. Vai, mas teu lucro compensa muito. Então, no mercado, se eu tenho 100 mil, qual que é meu sonho no leilão? É comprar o imóvel que vale 200 para vender mais barato, poder ter velocidade de venda, vender por 170. Então, de 100 mil que eu invisto, eu consigo ganhar 70. Meu ROI é de 70 mil, tá ótimo. 100 mil eu coloquei e ganhei 70%. Linda a história. Quando você usa o consórcio, o teu lucro dobra. Com o teu 100 mil de crédito, você compra uma carta que vale 200 mil. Já arremata um imóvel que vale 400. E que você vai vender por 340. É a mesma regra de 3. Só que em vez de eu ter 70 mil só de lucro, eu tive 140, porque eu usei o dobro de capital, eu usei o dinheiro do consórcio. Então, aí é uma conta muito simples, fácil de entender, para você ver aonde você ganha mais comprando o imóvel, arrematando o imóvel do leilão através do consórcio. Mas eu não sei arrematar, André. Não sei arrematar.
Aí o Vini pode passar depois o contato dele, para quem está assistindo, colocar na legenda, não sei se é possível fazer isso, mas deve ser possível, o contato dele, porque ele faz assessoria para mim hoje. Hoje, quando eu quero arrematar imóvel em leilão, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da Demicon, das nossas lojas, eu tenho que me preocupar com os 200 lojistas que eu tenho na rede. Eu não tenho tempo de entrar num site, porque o trabalho que o Vini faz é assim, vou explicar. Ele tem, junto com ele, um sócio, dele, um parceiro de negócio, que é um dos melhores escritórios de advocacia aqui do Norte Catarinense, que é especialista em leilão. Então, o que é feito? É feito um garimpo, o garimpo é achar as oportunidades. Você perguntou, mas como é que acha? Então, ele vai achar sites confiáveis, ele já sabe fazer isso, ele olha os sites confiáveis, aqueles sites que não têm risco. Ele vai identificar as melhores oportunidades da região que o arrematante quer atuar. Eu quero arrematar imóvel do Norte Catarinense até Balneário Camboriú. Então, ele vai ficar achando esses imóveis. Ele identifica esses imóveis e passa para o cliente dele. Eu sou um cliente dele nesse caso. Então, eu como sou cliente da empresa dele, ele me fala, tem imóvel aqui, aqui, aqui para arrematar. Daí eu vejo qual que eu tenho interesse e devolvo para ele. Eu tenho interesse desse de Itapema e nesse em Balneário e esse em Joinville. Aí ele manda lá para o parceiro jurídico dele, que é esse advogado renomado aqui da cidade. Manda para lá e ele analisa todo o processo, mesmo sem saber se eu vou conseguir arrematar. Olha o trabalho que os caras têm. Uhum. Eles analisam todo o processo e eles identificam, nesse leilão não vale a pena dar lance, porque tem vício no processo e esse leilão não vai prosperar. Nesse vale, nesse vale e nesse vale. O Vini vai voltar e perguntar, ok, a parte jurídica está ok. Até quanto você quer dar? O imóvel vale 1 milhão, eu quero dar no máximo 700 mil. Porque o imóvel vale bem. Super bem localizado em Balneário Camboriú, é fácil de vender. Arremata o imóvel. Antes de arrematar, o Vini faz um trabalho de campo junto com a equipe dele. Tem vários corretores parceiros. O corretor vai lá no imóvel, o corretor da região, vai lá no imóvel e descobre quem está morando lá no imóvel, se é alguém que tem contrato particular, porque isso pode anular o leilão. Não, é um inquilino que está lá. Se é inquilino, melhor ainda, porque ele passa a pagar aluguel para você. Não tem problema nenhum, pode deixar o inquilino lá se quiser, não sei que você queira o imóvel agora. Então ele faz esse trabalho de campo para identificar qual é o caso concreto. Já foi analisada a parte processual, e agora o caso concreto de quem está morando naquele imóvel. E muitas vezes ele negocia essa posse. Tem uma casa que eu arrematei agora, sempre através dele, no bairro Glória, aqui em Joinville. Para quem não conhece, Joinville é um bairro bom aqui da cidade, uma casa de 640 metros e nós arrematamos por 640 mil. 650 mil. Mas eu tenho dúvida, não pode ter acontecido. Entrando em contato com o Vinícius, você vai receber, inclusive eu autorizo ele a passar o meu auto de arrematação aqui, para ver que isso funcionou. Uma casa de 640 metros por 650 mil... No Glória, é impossível de se comprar, porque só para construir uma casa você vai gastar muito mais que R$1.000 o metro. Você compra um terreno, né? Só o valor do terreno. O terreno tem 1.000 metros, parece, né? Sim. Só o valor do terreno já é esse valor. Então, olha como o leilão é rentável, só que era um produto pouco democratizado. Por exemplo, você não tinha acesso ao leilão, eu não tinha acesso ao leilão. A hora que a gente tem uma assessoria num preço muito baixo, que é o que o Vinícius faz hoje, e você tem, por outro lado, o dinheiro barato do consórcio, que você aumenta o seu capital rapidamente, vira uma fórmula absurda para se ganhar dinheiro. Agora, lembra daquele caso do cara da carta contemplada, que contemplou no 10º mês, com 33 mil pagos? Imagine esse cara que investiu só 33 mil, porque ele não comprou o consórcio contemplado, ele fez um consórcio normal e contemplou a carta de 1 milhão, que ele vai arrematar o imóvel que vale 2 no mercado e vai vender por 1.700. De 33 mil que ele investiu, ele ganhou 700 mil reais. Alguma coisa te dá isso no mercado? Não tem. E deixa eu só acrescentar aqui, inclusive você pode alavancar mais dívida no imóvel, né, André? Então, assim, entrando na parte mais técnica, você usou o imóvel foi arrematado por 650, né, Vini? Sim. Ele vale o que hoje comercial? 1,5 milhão? Sim, nós tivemos até... antes de arrematação, consegui ter diretamente o contato com o proprietário. Ele ficou até surpreso, porque era uma questão familiar de separação. Ele não está sabendo que o imóvel dele tinha ido para leilão. E ele nos recebeu lá, informando que o imóvel dele estava à venda de 1,2 milhão.
Então a gente já tinha uma base ali de mercado, que ele já tinha feito a avaliação. Isso com reforma vai para 1,5 milhão, né? A gente faz a segunda avaliação desse imóvel e a alienação fiduciária da Ademicon ela é transferida para o imóvel de leilão, após a arrematação. Então eu tenho mais dívida para alocar em cima desse imóvel, sendo que eu posso fazer uma segunda alavancagem, com uma segunda avaliação. Então de 650 eu pulei aí para 1,2 milhão, tá? Chutando baixo. E eu consigo viabilizar, dependendo do custo financeiro da operação, eu consigo viabilizar a venda desse imóvel depois. Então é um facilitador de venda desse imóvel após o arremate. Você pode sacar dinheiro para reformar esse imóvel, é isso que ele está dizendo, né? Então eu já arrematei o imóvel, agora eu quero reformar esse imóvel, eu saco mais uma carta de crédito dizendo, agora eu quero reformar o imóvel, depois eu coloco essa dívida toda no imóvel que eu arrematei e vendo para você por uma entrada pequena, para você não fazer o financiamento que é muito mais caro e você assume uma dívida de consórcio. Então, o consórcio não só te ajuda a ter funding, a ter capital, para poder fazer o arremate via leilão e a reforma, mas te ajuda a vender o imóvel sem o teu cliente final precisar de financiamento. Deixa eu só tirar uma dúvida agora que eu tive aqui. Nesse todo processo, o cara iria assumir, o cliente iria assumir a minha carta de crédito, certo? Qual que é a média que ele vai dar em relação a isso? Quanto que eu vou receber no final das contas? É o valor que tu falou no início, 700 mil? Como mais ou menos funciona essa questão assim? Um exemplo. Se o cara quiser passar essa carta de crédito, né, vamos dizer assim. Isso. Vamos supor, você está dizendo se caso você pegou essa carta de crédito, arrematou o imóvel no leilão e quer transferir a dívida para quem está comprando, é isso? Isso. Vamos usar esse exemplo do 1 milhão que ficou fácil aqui, né? Uhum. Vamos fazer de conta que você é o cliente que entrou no consórcio, pagou 33 mil e foi contemplado. Sim. Aí você, em vez de vender a carta, que você já sabe que você poderia vender por 300 mil, você não vendeu a carta, você usou esse dinheiro para arrematar imóvel no leilão. Uhum. Esse imóvel que você foi arrematar vale lá 1.900. Você arrematou esse imóvel por 1 milhão e para vender rápido você tem que vender por 1.700. Tem que ter preço de mercado para poder ser competitivo. Vou vender por 1.700. Vou descontar a comissão de corretor, tudo isso. Vamos supor que meu lucro líquido seja 500 mil reais nessa operação. Eu investi 33 mil e estou vendendo imóvel por 500 mil a mais do que eu consegui arrematar. Tenho preço para revenda. Eu poderia simplesmente, em vez de ficar com a dívida e arrematar outro imóvel, que é o que eu mais acho que vale a pena, tá? Eu deixaria o meu imóvel inicial alienado, pegaria, estou com 1 milhão no meu caixa, então voltou para o meu caixa 1 milhão do arremate, mais 500 mil de lucro, eu já partiria para um segundo arremate do imóvel de 3 milhões para vender por uns 2.500 mais ou menos. Eu faria isso, eu não quitaria a dívida. Mas vamos fazer de conta que você queira se livrar da dívida. Você vai ter lucro nas duas pontas. Você pode chegar para o seu cliente final e falar assim, olha, eu quero, no mínimo, 600 mil de entrada e você assume a dívida. Em vez de você ganhar só 500, você ganhou 500 que é a venda do imóvel e mais 100 de lucro da carta. Poderia até ganhar mais, mas por 600 mil de entrada e a pessoa assumir a dívida, com certeza muita gente compraria. E mesmo que você não quisesse vender, você poderia deixar o inquilino pagando a parcela do seu consórcio, porque o imóvel que vale esse valor você aluga por mais de 5 mil. Então você conseguiria deixar o inquilino pagando a parcela do seu consórcio. Já tinha lucro, né? E é tudo lucro. Imagine só, você investiu 33 mil para comprar um imóvel que vale 2 milhões no mercado. Você ficou milionário porque você fez uma compra de uma carta de consórcio de 1 milhão e foi pagar 3 mil por mês. Olha só como o consórcio muda a vida das pessoas. É um negócio inimaginável, porque realmente, ninguém imagina isso. Você tem que imaginar. É porque ninguém faz isso, só a Ademicon faz. Exatamente. Tipo, então você ter essa visão de, caramba, eu vou pegar, você não é uma empresa, estou 5 anos na empresa, tenho um dinheiro, já tenho uma casa, mas eu quero fazer um alavancamento. Vamos pegar uma pessoa que seja que ganhe de 10 a 30 mil reais no caixa. Essa pessoa que tem esse valor em caixa, assim, tipo, eu tenho 10 mil reais, André. Eu consigo alavancar com 10 mil reais? Consegue. Você consegue, na realidade, de várias formas. O que você precisa é ter imóvel para deixar em garantia. Entendi. Aquele produto que é um produto de banco, que a Ademicon não é só consórcio, né? Ela tem produtos financeiros, é uma casa de soluções financeiras. Falando lá, novamente, daquele produto que você deixa seu imóvel alienado, que é na Ademicon Crédito, onde você deixa seu imóvel alienado, já pega o recurso de imediato, tem carência até de 6 meses para iniciar os pagamentos, e você capitaliza na hora o seu recurso para injetar na sua empresa. Esse tipo de negociação não demanda você ter capital. Ou seja, ele poderia fazer até sem ter os 10 mil. Legal. Né? Então, é uma forma
dele se capitalizar muito rápido. O que o pessoal ainda não conhece, é que a gente tem essas operações no mercado, que todo mundo pensa assim, mas o core business da Demicon não é o consórcio? Mas existem produtos derivados do consórcio que você pega o dinheiro na hora. Existem produtos de banco que a Demicon também comercializa. Hoje eu tenho uma solução incrível que eu vejo para quem quer trocar de carro. Imagine só que você tem um carro quitado, você queira comprar outro para sua esposa e você não queira dar entrada nenhuma, você queira financiar tudo. O mercado financia? Raramente, se for financiar é muito caro. Mas você pode chegar lá na Demicon, qualquer loja da Demicon, deixar o seu carro em garantia, tomar o dinheiro na hora, fazendo uma operação que você deixa seu carro em garantia e pega o dinheiro. É um car equity, o nome dessa operação. Então você já capitalizou ali, um exemplo, R$40 mil nesse car equity. Você pega os 40, compra uma carta contemplada de 100, que também tem no mercado, e sai e compra um carro para sua esposa de 100. Ou seja, quanto você botou de dinheiro seu? Nada. Você fez a operação acontecer com um custo financeiro baixo, só deixando o carro que você já tinha como garantia. Então, se você tem imóvel ou se você tem veículo, você tem como fazer capital na hora usando a Demicon Crédito. Legal, então é o seguinte, essa parte de equity que você falou, eu também pago parcela em relação a isso? Como que funciona? Você vai pagar as parcelas só depois que você receber o valor. Ah, é? Às vezes até 6 meses depois. E aí eu pagaria a parcela do equity e da carta de consórcio? Nesse caso, como você comprou uma carta de consórcio contemplada depois, sim. Mas também se pode fazer a operação toda em cima só do equity, do car equity ou do home equity, né? Ah, legal. E assim, uma dúvida que eu creio que não só eu tenha, mas muita gente tenha. Tem segredo para ser contemplado? Tem algum pulo do gato, vamos dizer assim, que a pessoa consiga ser contemplada? Tem, né? Tem várias formas que você pode atuar, né? Então, eu vou explicar algumas aqui, mas é importante que você consulte qualquer uma das lojas da Demicon para você ter acesso às informações direto com o especialista. Hoje nós temos quase 5 mil pessoas vendendo produto da Demicon e todas muito bem treinadas. Então hoje, não sei se você sabe, Conrado, mas existe uma universidade corporativa interna da Demicon. Você tem que se formar nessa universidade para você poder trabalhar como um consultor. E por que existe essa necessidade de se formar? Porque a gente quer uma venda com qualidade. Então o cliente tem que chegar, mostrar o que ele precisa e o nosso consultor tem que mostrar a solução dentro dos nossos produtos também. Tem que dizer, olha, nós não temos o remédio aqui para isso que você quer, porque também acontece isso, né? Por exemplo, eu não vejo como um cliente pode tomar recurso imediato com todos os produtos que a gente vende, os produtos de crédito e o consórcio, sem ter nenhum bem para deixar em garantia. É muito difícil. Existe até o consórcio de serviços, que é uma linha que oferece essa possibilidade. Mas, mesmo assim, tem que ter uma relação de compra e venda, né? Compra de algum produto, de alguma viagem. E aí a garantia não é real. A garantia pode ser o nome da pessoa mesmo, com o avalista. Mas vamos lá, segredos para poder contemplar, né? Todo mundo quer saber, eu quero comprar o consórcio agora, quero contemplar no mês que vem e não quero dar dinheiro. Como é que eu faço isso? Né? Isso não existe, uma fórmula direta. Mas existe uma consultoria, eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Quando você vai entrar num grupo de consórcio, você tem a opção de comprar consórcios em grupos lá de 1.000 participantes, consórcio de veículos, 2.000 participantes, consórcio de imóveis, e daí tem consórcio de imóveis com 3.333 participantes e outros com 5.000 participantes. Aí eu tenho que entender, como teu consultor, de que forma você quer contemplar. Você pode chegar para mim e falar assim, André, eu não vou dar lance nenhum, e eu quero contemplar por sorteio. Tá, Conrado, mas você quer fazer o que com essa carta? Eu quero vender com lucro e vender rápido. Eu te colocaria hoje num consórcio rodado de veículos, um consórcio que já tenha 10 meses, por exemplo, rodados de veículos, que já eliminou algumas pessoas. O grupo iniciou com 1.000 participantes e sai um sorteio por mês. Então eu tenho mais chance de ser contemplado por sorteio nesse grupo que tem 1.000 participantes do que naquele grupo que tem 5.000 participantes e só sai um sorteio. Agora, olha como muda a assessoria. Se você me disser exatamente o contrário, André, eu quero dar lance. Quero dar lances mais altos. E de preferência eu quero contemplar 5, 6 cartas no mesmo mês por lance livre. É ousado isso daí, hein? Eu quero algo diferente. Eu quero dar lance, mas eu quero pegar meu dinheiro rápido. Eu já vou te colocar num grupo com 5.000 participantes. Daí você fala, por que minha concorrência não é maior? Pelo sorteio, sim. Mas quando você tem 5.000 pessoas contribuindo para esse fundo comum, para gerar as contemplações, em vez de nesse grupo eu contemplar só 1 ou 2 cotas, eu contemplo 20 no mesmo mês. Então eu consigo contemplar todas as cotas no mesmo mês se você tem capital.
Então, dependendo da situação que você passe para o cliente, aliás, que o cliente passe para você, você vai achar qual é o melhor grupo. E existem nos grupos formas de contemplação. Por exemplo, tem grupos que você pode dar um lance limitado, que é um lance muito legal, que metade você desconta do crédito, metade você paga com recurso seu. Se você tem capital para esse lance, o consultor vai analisar quais grupos têm menos lances ofertados nessa modalidade. Existe um lance também que é super baixo e não depende de sorte, se chama lance fidelidade, que é um lance que você pode dar normalmente nos grupos depois de 12, 24 ou 36 meses. O que é esse lance fidelidade? É quem tem 36 meses pagos de forma ininterrupta, aquele cara que pagou totalmente em dia. E aí ele só vai concorrer com todas as pessoas que nunca atrasaram também. Então são pouquíssimas pessoas que têm esse cenário em 3 anos. Então diminui a concorrência dele, ele dá um lance baixo e tira, e não tem sorte. Então, olha só como mudou, né? Se você me fala, eu quero tirar um consórcio para comprar um imóvel daqui a 3 anos, eu vou te vender um grupo com lance fidelidade. Por enquanto, qual vai ser a nossa estratégia? Vamos participar de sorteio e lance fixo, que é um lance que você não desembolsa nada. O limitado também, né? O limitado já tem que ter recurso, Faz né? embutido. Tem que ter recurso no limitado. Mas são questões que o cliente passa para o consultor e ele consegue filtrar. Outra forma que existe é no início do grupo. Tem gente que fala, mas no início é muito complicado ser contemplado. Depende. Vou te dar um exemplo. Imagine que tem um grupo lá com 2.000 participantes de imóveis e a Demicon diz, a assembleia vai ser na próxima extração da Loteria Federal após o dia 15 desse mês. E esse grupo vendeu só 400 cotas, por exemplo. 500 cotas, que seja. E já tem fundo comum para pagar o valor do sorteio, que é o que a lei diz lá, do maior crédito do grupo. Só que você, em vez de estar concorrendo com 2.000 participantes, só tem 400 concorrendo com você. Então é muito mais fácil você contemplar no primeiro mês. No segundo mês vai ter mais participantes, fica um pouquinho mais difícil. Depois ele equilibra e volta a cair novamente. Mas às vezes o primeiro mês é um grupo, você entra num grupo que você tem maior possibilidade de sorteio. E aí cai por terra aquela questão que dizem assim, não, mas o primeiro mês de um grupo é sempre muito difícil, tem um monte de gente. Depende, pode não ter vendido. Depende muito do que o cliente informa e a gente vai achar a solução precisa. Por isso que nós temos essa universidade dentro da empresa para deixar todos os nossos consultores preparados para não errar o remédio. Se você errar o remédio, o paciente morre, né? Então, você não pode errar de forma alguma. E matar as finanças de qualquer família, é claro que ninguém quer fazer. Então, é uma coisa que exige muito cuidado e nossos consultores estão extremamente preparados para esses desafios. Eu lembrei de uma outra situação legal, André, que é o que eu faço também, né? Quando o consórcio ele contempla, você não é obrigado a usar, Conrado, o consórcio de imediato. Né? Você pode deixar ele rentabilizando, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo de 1 milhão que a gente vem trabalhando e você comprou a cota de 1 milhão, certo? Está pagando R$3.300 lá na parcela, que é uma parcela reduzida que nós temos. Isso vai provocar menos desencaixe, né, do teu orçamento. E você tem lá R$200 mil, R$250 mil no banco parado, aplicado a um CDB, a um CDI, rendendo 1%, 1,25% ao mês. Tá? Nessa variável. E você contemplou num lance limitado, que é um custo muito bom, que eu faço um lance embutido. Você contemplou esse crédito de 1 milhão. Então você alavancou de 250 mil, que estaria te rendendo 1% ao mês, para 1 milhão. E esse 1 milhão ele fica rendendo 100% do CDI com crédito parado na Demicon. Então ele vai estar rendendo aí 3, 4 vezes mais. Então essa conta é fantástica. É que assim, né? O cliente investiu o quê? 33 mil em parcelas e 250 mil nos lances. Então ele tem um investimento aí de 288 mil, que ele tirou da conta 288, mas o que está aplicado lá no Demicon é 1 milhão, que é o valor total do crédito. Então se a conta fosse 1% ao mês, que não dá isso, né? Hoje com a Selic é 10,5, é bem menos do que você ganha de juros. Mas se fosse 1% ao mês, em cima do 1 milhão, você teria 10 mil de rentabilidade. E em cima dos 280, que é o valor que ele aplicou, ele teria no máximo 2.800. Então ele deixa de ganhar lá 2.800 da aplicação para ganhar 10, que é o valor total do consórcio que ele contemplou, fica investido para ele, a favor dele. Então é um baita negócio. Isso é muito usado no leilão também. Então imagina só, voltando ao raciocínio da carta contemplada. Você comprou uma carta de 200 mil, dando 100 de entrada. Você tirou da sua aplicação só 100 mil. Então se o juro estava 1% ao mês, você deixou de ganhar R$1.000.
Quando você compra a carta contemplada de 200, o valor que fica aplicado até você sacar para arrematar o imóvel são os 200 e não os 100 que você pagou. Então você já dobrou o teu ganho de aplicação. E aí você fica lá confortável, dizendo, puxa, eu estava ganhando só 1.000 por mês de aplicação, agora estou ganhando 2.000 porque eu tenho 200 e eu vou arrematar o imóvel com a assessoria lá do pessoal do Vinícius nos próximos meses. Ah, mas se ele demorar para achar o imóvel ou você não querer o imóvel que ele está te apresentando, tá bom, o dinheiro está rendendo o dobro do que rendia na tua aplicação convencional, até você arrematar. Então fica muito confortável também. Legal. E tem limite de arremates por CPF ou não? Não tem. Não tem? É um negócio que tu pode fazer até dizer chega. Você pode. E é muito legal isso, sabe? Porque você pode escalar muito a operação. Inclusive, um dos segredos que existe no arremate é você deixar o imóvel em garantia, como o Rocha tinha comentado inicialmente, né? Então, eu deixo um terreno que eu tenho em garantia, pego esse dinheiro e vou arrematar imóvel em leilões. Perfeito. Aí eu comprei esse imóvel, vendi esse imóvel, vendi com a dívida, inclusive, passei lá para o cliente final que está comprando, transferi a dívida para ele. O meu terreno lá que estava alienado inicialmente está liberado de novo. Eu posso sacar outra carta de crédito nesse terreno e ficar repetindo a operação com o mesmo imóvel. Caraca. Isso por 10 anos. Analisando que o prazo do leilão, desde o arremate até a venda, é no máximo 1 ano, imagine só quantas vezes você ganhou dinheiro em cima de um passivo, do imóvel que era um passivo. Antes você estava com o terreno sem utilizar, pagando IPTU, pagando taxa de lixo, pagando os emolumentos dele ali todos os anos para manter o terreno em dia. Hoje você tem lucro com aquela operação porque você deixou o imóvel alienado. É interessante demais isso, né? Tem muita possibilidade e o legal é que é o conhecimento que a gente está dando gratuito para a galera aqui, né? Então é realmente um ponto que pode mudar a vida da pessoa, bem feito, né? Procurando a galera que faz isso de forma correta, que é a Demicon, e puxando essa escala para todo mundo, né? E pessoal, é muito papo, tem muito mais conversa, só que nosso tempo está acabando já, infelizmente, né? Então vamos ter que marcar um 2.0, André. Vamos fazer sim, outro aí para prazer. poder falar um pouco mais sobre permutas. E agora tem presentinho, chega pra tu aí, Tem ó. presentinho, tem Olha, presentinho. ó, direto do... Fala um direto pouquinho da- aí. direto das Europa. Olha só. Presente nosso. Ah, legal, Maravilha. aí, ó. Ó, então tá aqui, ó. Boa da equipe, hein? Cadê o cartão com a minha dedicação toda pra eles? Ah, faltou. Faltou o cartão, Isso a depois gente me dá, faz, depois a me gente dá. faz. Isso daí é... Mas abre aí, Conrado. Aí, verifica. galera, o segundo podcast ganhando presente já, isso daqui é famoso demais, né? Vou dar, daqui a pouco pegar o toque com o André aqui na surdina aqui, na segunda parada. Aí, é um Olha livro. só, galera, aqui, ó, o livro do Mostrei. André, Formando Milionários. Fala sobre o que, André? Em relação à criação de patrimônio, é isso? Conta a mudança de mindset. Desde Legal. o início da minha carreira, eu vim de uma família muito simples, uma família que não dava nenhuma condição para que eu chegasse aonde eu cheguei. Meu primeiro 1 milhão foi com 25 anos. Aí conta rapidamente mudança de mindset, fala um pouquinho de produtos financeiros que existem no mercado, como se ganha dinheiro com consórcio também, lições de vida. O legal do livro é que você tenta consolidar tudo que você aprendeu na vida em 100 páginas, né? Então, o que eu mais gosto eu tenho esse hábito da leitura e resolvi escrever porque esse Formando Milionários, ele inclusive, eu tenho quase 200 milionários formados, tá? Só para entender a essência. Além de mostrar essa mudança de mindset, são pessoas que já trabalharam comigo, estão perto e que já adquiriram, depois da gente estar junto, o primeiro 1 milhão. Legal. Então, mas olha, tem histórias fantásticas de gente ali que estava quebrada e a gente conseguiu realmente hoje fazer com que ele se tornasse um investidor de imóvel fora do país, vivendo de locação de lá, além de trabalhar na Demicon. É claro que eu uso muito a ferramenta da companhia. Hoje, para quem ainda não teve oportunidade de ganhar muito dinheiro no mercado, vocês não têm ideia como operar com o produto financeiro da Demicon remunera bem. A gente estava falando até agora do produto para cliente. Mas se você pensa em mudar de vida, se você pensa em buscar realmente uma forma de mudar a sua vida financeira por completo, venha trabalhar na Demicon, venha entender o que você pode fazer na vida das pessoas e também ganhar muito dinheiro com isso. Então eu conto brevemente a história de algumas pessoas que se tornaram bilionárias dentro da Demicon, mas o mais importante que eu conto aí é como você faz dinheiro através das operações de consórcio. Então é tudo isso junto. Espero que você leia, que você goste. Com certeza vou ler. E é um livro fácil também, a gente termina em 2 dias ali no máximo, mas eu tentei passar o máximo de conhecimento possível para as pessoas que almejam mais da vida. Show de bola, galera. Vou ler esse livro do André, vou fazer uma resenha, vou marcar ele no Instagram, hein, galera, pra Maravilha. poder acompanhar essa perspectiva de ideias que ele lançou no livro.
Galera, infelizmente, acabou realmente nosso tempo. Ganhei um presente, estou feliz, mas além de tudo isso, o conhecimento que a gente deu aqui, a gente transmitiu, é um presente para vocês mesmo, né? Para conseguirem entender como funciona essa questão dos consórcios com leilões, da perspectiva de suporte da empresa da Demicon também, que é a grande referência no Brasil nessa área. E pessoal, queria que vocês falassem a última mensagem aí. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Sei que é difícil, né, para encaixar essa agenda aqui no dia a dia, mas eu consegui dar esse suporte pra gente, esse privilégio de ter esse contato contigo. Eu queria que vocês dessem esse último take aí pra gente poder finalizar e trocar uma ideia agora no bastidor. Sim. E começa aí. Eu posso começar. Conrado, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né, de a gente apresentar aí essa empresa que é fantástica aí para o teu público. E também quero trazer uma novidade, porque assim, no leilão, como a gente já vem operando, e como você já percebeu, a empresa ela traz cada dia uma novidade e condições para qualquer classe social. Então, hoje, se um público teu, hoje ele quer investir na nossa empresa, quer investir em leilão, pode vir, pode nos procurar. Hoje, a gente tem, claro, investidores de grande porte, que às vezes operam sozinhos, né, tanto no consórcio quanto no leilão. Mas hoje também a gente está abrindo grupos de investidores que queiram qualquer valor aportar com o nosso produto e arrematando imóveis e acompanhar todo o processo. Então, hoje, a gente tem essa ferramenta para disponibilizar para o seu público e estamos à disposição aí para poder atendê-los. Agradeço, Conrado, meu amigo lá do Rio, né? Aprendi muito com esse cara aqui, cara geek mesmo, nerd. E ele veio morar para Joinville, eu fui morar lá para Cabo Frio, fiquei 3 anos lá, né? Conheci a terra dele lá, o paraíso lá de Arraial do Cabo, Búzios. No paraíso do Brasil. O Carioca é gente boa demais. E aproveitando o gancho do Vini, rapidamente para a gente encerrar e te agradecer, Conrado, pela oportunidade de trazer o André aqui, o Vinícius aqui também. Nós temos níveis de investidores, né? Então, assim, um investimento, um crédito imobiliário, R$300, R$350 por mês, né? Dá o quê? Um sushi, uma pizza, que você economiza ali. Ou até o investidor master que nós temos aí, que paga R$250 mil de parcela mês. Né? Então, assim, é muito democrático. E a gente atende todos os nichos hoje da sociedade, né? Então, a pessoa pensa assim, é impossível, André, eu iniciar nesse mercado de leilão. Cara, economiza um pouquinho, né? Aperta um pouquinho o teu orçamento, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você e lá na frente você vai construir teu patrimônio, quem sabe arrematar imóveis com leilão. E eu acho isso fantástico, tá? Então, assim, a gente tem desde o cara que quer comprar, fazer o primeiro consórcio, até empresas na construção civil que já alavancaram conosco mais de R$80 milhões para a construção. Então, isso são cases que nós temos, né? É a nossa vivência, é a nossa vida. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o André, com o Vini, com você, meus amigos. Obrigado. Show de bola. Maravilha, Conrado, foi muito bom estar aqui. Foi um prazer para a gente poder bater esse papo super informal aqui, abrindo o kimono, como a gente diz, dentro da nossa empresa, sobre tudo que a gente pode fazer. E o mais legal do nosso negócio aqui é democratizar o produto mesmo. Sim, tá? Legal. É mostrar que quem pode investir hoje R$200 e poucos por mês, pode sim já planejar essa troca de veículo, não pagar juros para os bancos e evitar o empobrecimento devido a esses contratos de financiamento que existem hoje, em que realmente acabam prejudicando muito, muito mesmo, o fluxo financeiro de qualquer família. Hoje, só para finalizar, nós atendemos mais de 270 mil famílias da Demicon que optaram por não pagar os juros de mercado. Optaram por ter um custo financeiro, não abriram mão de ter seus sonhos, não, seus projetos, querem comprar seus carros, querem comprar suas residências, não abrem mão de nada, mas não querem pagar juros. Querem fazer uma compra mais econômica e mais inteligente. Bom, espero que tenha sido válido. Realmente faltou muito assunto aqui que a gente tem que abordar no segundo. Espero que você me convide de novo. Para mim foi um grande prazer. Convidado já, vamos marcar a data já pro 2.0, galera. Vamos acompanhando aí, ó. Maravilha, foi um grande prazer para mim estar aqui. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Temos grupo, agradece a audiência. E vamos para cima. Até o próximo. Abraço.